Então, quando a coisa está muito fácil, o negócio não está tão legal assim. E a mais interessante, a Maiara, Grazi, Ruth, Cibele, a Ana. Professor Francisco, Oi. você me permite apenas mostrar para você uma coisa? Pode, eu queria só te mostrar que eu ia te passar o bastão agora. Pera só um minuto, vou passar o É, bastão. Vocês iam comprar uma aula do Daniel e ia ter comigo a aula se o Daniel não chegasse. Então vocês iam comprar um gato por lebre, ó. Eu tô até com a orelhinha de lebre, tá vendo não? Porque vocês iam comprar uma aula do professor Daniel, excelente aula, e iam ter que se satisfazer com uma aula comigo mesmo. acho que você tem que colocar de novo que o pessoal não conseguiu tirar print. E professor Marino, veja que mesmo à distância eu não fiquei atrás não, ó. Opa! Caramba, hein? Parabéns, professor. Antes de dar continuidade, o vovô tá bem, cara? Oi? E o vovô? Ainda não vi, não cheguei ainda. Ai, caramba, você já tivesse lá com ele já. Mas tranquilo. Estamos por aqui aprendendo um pouco de marketing, tá? Ótimo. Agora A Bem-vindo. Sheila chegou, a Ana Luísa, a Maiara, que tanto estava querendo entrar na sala, a Cibele. Aí agora eu entrego o bastão para o meu amigo Daniel. Daniel, muito obrigado, parabéns pelo seu comprometimento, viu? Seus alunos aqui têm muito orgulho de um professor que está viajando horas e horas e não abriu mão de estar com eles aqui nessa hora, essa hora e meia, tá certo? Muita Tá certo, alegria, viu? obrigado, professor. Você é um exemplo para todos, tá? Eu agradeço. Pessoal, boa noite. Eu não sei se todos vocês sabem, alguns sabem, o meu avô está fazendo um tratamento de câncer. Nós recebemos a feliz notícia de que agora na segunda-feira ele vai fazer a cirurgia e em função disso eu viajei 1.600 quilômetros para poder acompanhá-lo nesse momento. E agora eu estou do lado da cidade que ele mora, que é a cidade de Pedra Azul, em Minas Gerais, norte de Minas, mas eu parei na entrada da cidade, consegui conexão aqui e vou dar essa aula do carro aqui para vocês, conectado. Eu estou com o apoio do meu amigo Eduardo, que trabalha comigo lá em São Paulo, para passar a apresentação. E gostaria de dizer a todos vocês e também ao professor Francisco que eu não poderia deixar de estar com vocês, porque vocês fazem das minhas noites de sexta-feira muito mais felizes. Se por acaso vocês tiverem qualquer dificuldade de me ouvir ou de conexão, me interrompam imediatamente para que eu possa corrigir. Porque eu Você estou poderia falar um conectado. pouquinho mais perto, tá, Manuel, Daniel? Só um pouquinho, porque como tá afastado, tá um pouquinho baixo. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu já mostrei aqui minha cara para vocês já me viram. Como eu estou pelo celular, eu vou desligar o vídeo, ficar só pelo áudio, porque aí eu falo bem do lado do telefone. E a partir da semana que vem, embora eu vá passar a semana aqui, já tem uma estrutura para que eu possa dar aula para vocês sem essa dificuldade. Uma situação excepcional hoje foi o dia da viagem. Tudo bem, gente? Tudo maravilhoso. Obrigado. Bom, eu vou pedir para minha apresentação. Já está na tela? Ainda não. Eu vou pedir para o Edu liberar para mim, então, a apresentação, para que vocês possam acompanhar. Assim que aparecer, vocês me dão um ok
dizendo que está compartilhando. Ô, Edu, faz o seguinte, cancela e inicia novamente, porque aí ela sobe para todo mundo. E, pessoal, hoje nossa primeira aula, efetivamente, né? Nós passamos na semana passada por uma apresentação da disciplina, da matéria, mas hoje, efetivamente, a gente entra no programa, ou seja, é uma aula, tem atividade. Ah, legal, tá aparecendo aí. É uma aula, tem atividade, já tem exercício para fazer na plataforma, e a nossa vida nessa disciplina tão maravilhosa que é o marketing, efetivamente começa. O Edu, vou pedir para você passar lá para o slide de conceituação e definição de marketing. Hoje, gente, nós vamos passar... Passa mais um, Edu. Aqui. Hoje nós vamos passar por dois tópicos. E esses dois tópicos têm bastante conteúdo para a gente discutir. Nós vamos ver o conceito de marketing, vamos entender o contexto histórico. Depois a gente vai falar da pessoa que trabalha com marketing, ou seja, qual é o perfil desse profissional e quais são as características que a gente espera dele. Beleza? Eu sempre começo a aula, vocês já estão acostumados com isso, com uma frase de um ícone da matéria, e hoje o nosso artista é o Philip Kotler, que diz o seguinte: satisfazer os clientes não é mais o suficiente, é preciso encantá-los. Olha só que interessante. Aqui a gente já tem um ensinamento em relação a um pouco do que veremos na nossa disciplina. Gente, por que eu começo toda a aula com um conceito e com a evolução histórica? Pela seguinte razão. Aqui nós estamos trabalhando um curso técnico e, sobretudo, voltado para a prática. Então, todo o nosso conteúdo vai estar recheado de exemplos práticos, de conceitos aplicáveis que vocês utilizarão no dia a dia, porém, pode ser que, dado a uma evolução, uma modificação do pensamento, esses conceitos deixem de ser aplicáveis. E vocês conhecendo a natureza do assunto e a evolução histórica faz com que, mesmo se algum conceito mudar, vocês consigam construir o pensamento nessa matéria e então fazer a aplicação daquilo que vem pela frente. Beleza? Passa mais um. O que é o marketing? Olha lá. É o processo de atração, conversão e retenção. A gente trabalhou essas três palavras no nosso encontro da semana passada, né? Atrair é você chamar a atenção do cliente, aliás, do prospect, né? Ele não é o seu cliente ainda, ele é o seu público-alvo. A conversão é o momento em que ele passa a ser o seu cliente, ou seja, ele se interessa pelo seu produto e adquire o seu produto ou serviço. E a retenção é aquele momento em que ele, já sendo o seu cliente, não vai embora. Ou seja, ele continua com você. Era até uma dúvida que apareceu lá no grupo, né? O significado da palavra retenção. Reter, né? Segurar o cliente para si. E a ideia é que no marketing isso é feito através da geração de valor. Por quê? Não estamos falando simplesmente da venda de um produto, de um serviço ou de uma marca, mas do valor que este produto e esse serviço agrega para a sociedade, para você que é o consumidor e para todos de um modo geral. A palavra marketing, a origem da palavra vem lá do latim, mercatus, que era o nome do local destinado para compra e venda de objetos. Que até hoje você está acostumado com uma palavra parecida, né? Que significa mercado, né? A gente, quando vai comprar alguma coisa, via de regra, a gente fala, vou ao mercado para comprar determinado produto. Então, o mercado, lá antigamente, era um local de transações. E daí que vem a palavra mercatus, e depois vira mercari, e então a gente evolui até a palavra marketing como ciência, porque ela surge no norte da América. Bom,
Qual é o significado, então, dessa palavra? A gente entende o seu conceito, entendemos a sua origem, de onde ela vem, agora passamos pelo significado. E do lado ali você viu que eu coloquei uma foto de uma cabeça que está pensando novas ideias, né? O marketing tem muito a ver com criatividade. E criatividade é um spoiler daquilo que a gente vai ver hoje, um pouquinho mais no final da aula, quando formos falar das características do profissional de marketing. Bom, a estratégia empresarial para melhorar os lucros. Como que nós melhoramos os lucros? Adequando o produto e a oferta das mercadorias às necessidades e preferências dos consumidores. Ou seja, é feito ao consumidor uma proposta para que ele conheça o nosso produto, para que ele conheça o nosso serviço. Porém, essa proposta está amparada numa pesquisa. Que pesquisa é essa, professor? É a pesquisa de mercado. Ou seja, o produto é desenvolvido a partir daquilo que é a preferência do cliente, da necessidade do cliente. Certo? E como que isso é feito? É através do design, das campanhas publicitárias, do atendimento pós-venda. Ou seja, não basta que você tenha um produto e que esse produto seja bom. É preciso que ele também esteja bem embalado. É preciso que ele cause no cliente, ali como nós vimos na frase de introdução, um encantamento. Esse é o papel do design. É preciso que você toque na emoção do consumidor para que ele se sinta impulsionado a comprar, a adquirir o seu produto ou serviço. Esse é o papel da campanha publicitária. E depois que você converteu esse cliente, no momento em que esse cliente adquiriu o seu produto, contratou o seu serviço, é necessário... o Vini está pedindo para entrar na sala. Se o senhor Alexandre puder liberar. Nesse momento, é feito o chamado atendimento pós-venda. Ou seja, você trabalha o relacionamento com o cliente para que você ganhe, nesse momento, algo que nós chamaremos de performance. O que é a performance, professor? Se o cliente comprou um produto, por que ele não pode comprar outro? Se o cliente contratou um serviço, por que ele não pode aumentar o escopo dessa contratação? A isso nós chamaremos de performance, que é trabalhado, sobretudo, no atendimento pós-venda. Ficou claro para vocês, moçada, o conceito de marketing? A Ruth, olha, Ruth, estou feliz de ver você aqui hoje. Apareceu o seu rostinho para mim aqui agora. Todo mundo, pessoal, tranquilo com o conceito? Podemos avançar para a contextualização histórica? Show de bola. Olha lá, que foto é essa? Essa foto representa as antigas civilizações. Na história do marketing, é tão antiga quanto a história da humanidade. Como assim, professor? O marketing ele não surge na história como uma ciência repleta de técnicas, como nós conhecemos hoje. Mas ele surge na história como um comportamento comum entre as pessoas desde as civilizações mais antigas. Então, quando surge a ideia de uma relação comercial, o homem passa a entender que ele precisa ter um elemento chamado persuasão. O que é persuasão? É a capacidade de convencer os outros de uma determinada ideia. Bom, vocês com certeza passaram pelo ensino fundamental e também pelo ensino médio, por isso que estão aqui. Tiveram nas aulas de história o aprendizado sobre uma época em que as pessoas trocavam mercadoria. Que época é essa? A época em que não existia a moeda como nós conhecemos hoje. Essa troca de mercadorias, né, que é um conceito de economia bastante primitivo, ficou conhecido como escambo. O que é o escambo? Imagine eu que eu tenho um produto, vamos imaginar aqui o que eu tenho na mão, um celular. Mercado de troca, exatamente, Maiara, exatamente isso. Então eu tenho aqui um celular e a Maiara tem lá. O que a Maiara tem para trocar comigo no meu celular? O que você tem aí, Maiara? E agora? A Maiara tem lá um notebook. Vamos
Vamos imaginar. E eu estou precisando de um notebook. E a Mayara está precisando de um celular. Aí, ó, um rádio. Aí a gente vai trocar. Eu vou falar assim, Mayara, você quer o meu celular? E em troca você me dá o seu notebook? Percebam que aqui está acontecendo uma troca de mercadoria, que é uma transação econômica, denominada escambo. Porém, é possível que a Mayara diga assim para mim, professor, eu até troco, só que eu acho que essa troca não é justa. Eu acho que essa troca não tem, por exemplo, os mesmos parâmetros. Por quê? Você vai conseguir fazer mais coisas com o notebook do que eu farei com o celular. Então, eu acho que não está legal trocar um pelo outro. Aí eu vou lá e digo assim, tá bom, Mayara, eu entendo o que você está dizendo. Eu tenho também, além do meu celular, eu tenho um relógio. Então, eu posso dar o meu relógio mais o meu celular em troca do seu notebook? Aí a Mayara já vê um valor agregado. Aí ela vai lá e aceita essa troca. Percebam que no momento em que começa a haver uma negociação da quantidade de objetos que estão sendo trocados nessa forma de transação econômica, é o início daquilo que nós chamaríamos de comportamento de marketing. Por quê? O que levou a Mayara a conseguir mais de um objeto na troca do meu celular? Na troca do notebook dela? O que levou foi a ideia de que ela me persuadiu de que o produto dela tinha mais valor do que o meu. Ou seja, nós começamos aqui a ideia da persuasão. É a arte do convencimento. E aí nós temos alguns registros na história de um grupo que eram chamados pregoeiros, como coloquei aí para vocês, que faziam isso profissionalmente. Ou seja, eles não trocavam produtos para o seu próprio consumo, para a sua própria utilização, mas eles faziam isso para ter vantagem econômica, ou seja, eles iam trocando diversos objetos e no final do dia, o que eles queriam? Ter mais objetos do que eles começaram. Então, eles começavam um dia, por exemplo, com 10 objetos, iam fazer as transações no mercado, iam fazer as trocas, e no final do dia, depois de todas as trocas, eles não tinham 10, mas eles tinham 15 objetos. Ou seja, estava ali o que a gente chamaria hoje de lucro. E o que eles faziam? O que eles trocavam? Eles trocavam produtos como pedras preciosas, tecidos e principalmente escravos, né? Que eram as pessoas eram escravizadas antigamente. O escravo era considerado um produto e não um ser humano, e era possível transacionar com escravos. Então, por exemplo, ele pegava um homem de 20 e poucos anos, forte, e trocava por 3 crianças. Porque ele dizia, olha, o meu escravo vai conseguir ser produtivo para você agora, porque ele trabalha, ele tem força, ele tem saúde. A criança que você tem é um risco, pode ser que ela pegue uma doença, pode ser que ela não sobreviva. O lucro que ela te daria de retorno por meio do trabalho que ela vai fazer está muito lá na frente. Aí as pessoas aceitavam. Isso das pessoas aceitarem fez com... Gente, vê se melhora. Vê se melhora. Melhorou? A voz melhorou bastante, professor Daniel. Tá? Ficou bem melhor. Oi? A voz ficou ótima. Legal. Aí tem um ponto, tá? Como eu não estou mais plugado no Bluetooth do carro, eu vou conseguir falar de uma maneira que vocês me escutam bem, porém eu não escuto vocês. Aí, se vocês precisarem falar, escrevam no chat e a gente acompanha a nossa comunicação por aqui, tá bom? E eu desconectei aqui o Bluetooth, acho que ficou melhor mesmo. Então, voltando aqui ao nosso exemplo dos escravos, pessoal, o que os marqueteiros ali, né, os pregoeiros, né, o termo marqueteiro foi surgir muitos anos depois, o que eles faziam? Eles tinham essa comunicação baseada na persuasão. Então, eles trocavam, por exemplo, um escravo de 20 e poucos anos, saudável, por 3 crianças, 4 crianças. E o discurso deles
era um discurso de tal forma que o sujeito que era o outro lado da troca, ele pensava, poxa, é realmente melhor eu ter um escravo produtivo do que eu ter 3 crianças. Aí ele dava as 3 crianças, também escravas, pegava aquele escravo produtivo e aqueles pregoeiros criavam aquelas crianças. Quando elas cresciam, percebam, agora eles têm 3 escravos produtivos ao invés de um. Então eles iam agregando valor à sua maneira de se comunicar para poder fazer riqueza. É assim que começa os registros da história do marketing. Não é uma coisa muito louvável, né, do ponto de vista humanitário, mas é o que a história nos retrata. Avança mais um. Lá pelo ano de 1450, tem um marco assim fenomenal na história do mundo, que é o surgimento da impressora. Olha que coisa interessante. Hoje, nós estamos abandonando a impressora. Há campanha no mundo inteiro de que se deve imprimir cada vez menos, de que as coisas são cada vez mais digitais. Mas no ano de 1450, a impressora veio como uma grande revolução, um item de extrema tecnologia. E o que a impressora representa na história do marketing? Por meio da impressora, você conseguia imprimir em larga escala, porque antes todo tipo de material, escritos, registros, cartas, tudo era feito à mão, tudo era muito artesanalmente construído, de tal forma que era difícil você ter uma produção em escala, porque você dependia das pessoas, e as pessoas têm um tempo de trabalho limitado. Com o surgimento da impressora, possibilitou-se a impressão em larga escala. Então, alguns anos depois, no início, claro, a impressora era usada nas bibliotecas nacionais, sobretudo para os registros históricos da época. Esse foi o motivo de criação da impressora. Só que aí, passado alguns anos, e o ser humano é muito inteligente, ele começa a olhar, e nós vamos falar disso, tá, gente? Que é inovação. Ele começa a olhar para aquilo que existe e começa a atribuir valor a essas coisas. E aí alguém olhou para aquela impressora e falou, poxa, peraí, a gente pode impulsionar os anúncios. Como assim os anúncios? Porque já eram feitos alguns anúncios, placas de comercialização. E aí, com a impressora, isso ganhou forma, isso ganhou escala e começou a ser feito de maneira seriada. Mas foi somente depois da Revolução Industrial, a gente já pula agora do ano de 1450 e vamos lá para o século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, quando o conceito de marketing começa efetivamente a aparecer na história, não mais como um comportamento humano, mas como uma ciência. É nesse momento que tem o surgimento da grande mídia. E os comerciantes, que eram os donos das produções, eles estavam no momento de competição. Por quê? Quando o mundo era guiado e gerido pela produção artesanal, o que acontecia? Se demorava muito para produzir um determinado produto, e como você tinha mais gente querendo o produto do que pessoas para produzir, os produtores sempre tinham clientes. Via de regra, os clientes faziam fila de espera, porque o produtor levava mais tempo para produzir do que o cliente para comprar. Quando veio a Revolução Industrial, em que surgem aquelas máquinas, as primeiras movidas a carvão, e os produtos começaram a ser produzidos em larga escala, aí você passa a ter menos gente para comprar e mais gente oferecendo produto, porque agora tem mais produto do que comprador. Nesse momento,
os vendedores, que são aqueles que produzem os produtos, eles pensam, poxa, se tem mais produto do que gente para comprar, significa que eu corro o risco de produzir e não ter para quem vender. Aí ele começa a ficar preocupado. É nesse momento que surge a ideia de que eu preciso ter uma maneira de convencer as pessoas a comprar os meus produtos. Isso surge no momento da pós-revolução industrial e o marketing aparece como ciência. E aí tem uma frase bastante emblemática que é de um sujeito que a gente já conheceu em outras aulas, que é o Henry Ford, e ele diz o seguinte, ele era o dono da fábrica que produzia os carros, e ele falou a seguinte frase, qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que ele seja preto. Olha que interessante, você pode ter o carro da cor que você quiser, ele só precisa ser preto. Professor, isso que você está falando é incompatível. Como que eu vou ter o carro da cor que eu quero se o carro tem que obrigatoriamente ser preto? Aí a gente entra num conflito. Por quê? A produção do carro preto era mais fácil do que a produção do carro em outras cores. Porque a tinta preta, além de ser mais barata, era mais fácil de se produzir, era mais fácil de pintar, e as outras tintas exigiam uma tecnologia e um tempo muito grande. Por quê? Se você pinta todo o carro de preto, você tem um maquinário só. Se você vai pintar um carro de vermelho, você já não pode usar aquela máquina para pintar o carro de amarelo, porque sempre vai sobrar um resíduo da tinta vermelha. E se você misturar o vermelho com o amarelo, salvo engano, o carro vai sair laranja. Então, a dificuldade de se produzir carros coloridos naquela época era muito grande. E a Ford, que era a indústria, a montadora que produzia carro em larga escala, só conseguia produzir carro preto, porque o sistema de produção foi desenvolvido de tal maneira que produzir carro de outra cor sairia muito caro. Aí o Ford ele diz o seguinte, o que eu faço com aquele cliente, com aquele consumidor que quer comprar um carro de outra cor? Aí ele lançou essa frase, que foi considerada uma das primeiras campanhas publicitárias da história do marketing. Essa frase é considerada uma campanha porque ela possui um caráter de ironia, ela possui um pouco de sarcasmo, ela possui um pouco de comédia. E aí você simpatiza com isso, porque você gosta daquilo que é engraçado. E você acaba se convencendo de que aquele produto realmente é bom. Ao invés de você ficar com raiva da Ford, que não tem um carro azul, por exemplo, você cai nas graças da frase que diz, olha, você pode ter um carro de qualquer cor, ele só precisa ser preto. Aí você fala, poxa, então me dá um carro preto mesmo. Depois desse movimento do Henry Ford, a Ford passou a vender muito mais. Ela passou a enfrentar menos resistência ao tentar comercializar os seus produtos na cor preta. Ficou claro, gente? Olha só, a gente sai nesse slide da criação da impressora e a gente para lá no Fordismo com a criação dos carros e a produção em larga escala. Olha como a gente avançou na história. E agora a gente vai dar mais um salto e vamos parar nos anos 50. O que aconteceu nos anos 50? Nos anos 50 foi o marco do começo do marketing no Brasil. Por quê? Ele chega no Brasil nos anos 50 porque é o período de industrialização. Aqui a gente começa nos anos 50 a passar pelas mudanças tecnológicas. A gente deixa de ser um país atrasado e a gente passa a ter acesso a coisas tecnológicas. Ah, professor, você está falando, por exemplo, do celular, do tablet? Não, gente, eu estou falando de tecnologia primária, eu estou falando de geladeira, por exemplo. Eu tô falando de coisas básicas para o convívio, mas é um marco interessante no Brasil, porque é o momento em que a gente tem contato com aquilo que há de tecnológico. Claro, ainda com bastante atraso, ainda com uma tecnologia obsoleta, mas é o nosso ano de emancipação. É também o ano em que surge a televisão,
Não a televisão no mundo, mas a televisão chega no Brasil nos anos 50. E aí a televisão passa a ser um canal interessantíssimo para a história do marketing. Na verdade, o marketing ele se propaga com mais efetividade e ele cresce enquanto ciência na televisão. Muito tempo depois, nós vamos chegar lá, é que a gente percebe que a televisão acaba perdendo espaço para a internet. Mas dos anos 50 até os anos 2000, a televisão era o principal veículo de propagação das ideias de consumo que eram utilizadas no marketing. Aí já nos anos 60, o que acontece? As marcas começam a apresentar os seus departamentos de marketing de uma maneira mais sofisticada. Por quê? As empresas tinham o departamento comercial. O departamento comercial era responsável pelas vendas. Então, quem trabalha no departamento comercial? Vendedores. Aí os vendedores desenvolviam argumentos para vender os produtos. E esses argumentos eram considerados as estratégias de marketing da empresa. Nos anos 60, as empresas falam assim, poxa, não dá mais para concentrar tudo na argumentação do vendedor. O que a gente precisa? A gente precisa de um departamento que pense como a gente vai convencer as pessoas a comprar os nossos produtos. E onde a gente vai convencer as pessoas? Na televisão. Por que na televisão? Porque a televisão já tinha chegado no Brasil e as pessoas estão assistindo televisão. Então, a gente não vai mandar o vendedor ir até a casa da pessoa, bater na porta dela para tentar convencê-la de algo como era feito antigamente. Aliás, a gente até vai fazer isso, mas a gente vai dar um suporte. Que suporte é esse? A gente vai usar a mídia televisiva para tentar convencer a pessoa, prepará-la para receber aquela informação de venda. Então começa a surgir nas empresas os departamentos de marketing de uma maneira mais sofisticada. O departamento que pensava na publicidade do produto. Ele surge também com a preocupação de produzir, do que nós vamos produzir, onde nós vamos vender, qual é o valor, e aí o valor nesse momento não é mais a soma do custo com a margem. Não, o meu produto está na esfera do desejo das pessoas. Então, é o custo de produção, a margem de lucro, somado ao valor agregado. O valor agregado é o quê? Quanto vale para você ter esse produto que você tanto quer? Isso sequer tem preço, isso tem valor. Então, essa passou a ser uma forma de pensar dos departamentos. E o foco era o consumidor. A gente pula lá para os anos 70 e aqui a gente tem um marketing conhecido como o marketing mais consolidado. Por quê? Nos anos 70, o consumidor brasileiro ele não só está fazendo o uso da tecnologia há 2 décadas, ou seja, a gente já tem aqui uma geração que nasce num contexto tecnológico, uma geração que nasce numa casa que tem geladeira, numa casa que tem televisão, e isso é uma evolução histórica brasileira fundamental, porque nós temos muitos locais do Brasil que nos anos 70 ainda não há a luz elétrica, por exemplo. Em zonas rurais e interiores, isso foi chegar muito tempo depois. Porém, você tem um determinado público que há 2 décadas já está inserido nesse contexto tecnológico. E aí esse consumidor se torna um consumidor mais exigente. E a coisa, principalmente na Alemanha, nos países da Europa, a tecnologia está avançando com muito mais velocidade do que a tecnologia no Brasil. E você tem uma classe brasileira que está olhando para essa evolução tecnológica que está acontecendo fora do Brasil e tentando, de alguma forma, ficando frustrada com a tecnologia que chega para nós. Ou seja, por que nós somos atrasados? Então, os anos 70 tem essa virada de que agora não é tão fácil convencer o consumidor. Agora não basta falar e ele vai comprar, o consumidor está mais exigente. E um reflexo dessa exigência do consumidor é que a gente está atravessando um período histórico conhecido como milagre econômico. Ou seja, o Brasil está passando por um progresso econômico muito grande,
tem uma entrada gigantesca de capital, uma circulação de riqueza muito grande no país, as pessoas começam a se emancipar, tem muita gente no Brasil que já nessa época está fazendo viagens internacionais. Nós chegamos a coisas como bater a nossa moeda em equiparação com dólar, 1 para 1. Então, assim, o Brasil está atravessando uma era de bonança. E como ele está nessa era de bonança, o consumidor ele passa a ter uma maior consciência da qualidade dos produtos. Por quê? Quando você está numa fase boa, vamos imaginar o seguinte, imagine que você está numa fase ruim. Se você estiver numa fase ruim, a tendência é você se contentar com menos. Então, por exemplo, imagine que você mora numa casa que não tem banheiro. Aí, de repente, você passa a ter um banheiro nessa casa. Se tiver um chuveiro, você vai ficar feliz. Você vai falar, poxa, como eu adoro ter um chuveiro. Porque antes eu tomava banho no rio. Tudo bem. Só que agora que você tem dinheiro, você mora numa casa e essa casa tem eletricidade, não basta ter o chuveiro, você quer que o chuveiro seja elétrico, para que a água saia quente. Então, assim, em períodos em que você tem uma situação econômica melhor, a tendência é que o consumidor fique mais exigente, porque ele tem mais condições de adquirir aquilo que há de melhor no mercado. Em períodos de crise, de baixa econômica, via de regra, o consumidor sofre mais ele tende a se contentar com produtos menos sofisticados. E os anos 70, como era o ano do milagre econômico, ele é marcado por essa virada histórica de um consumidor mais exigente, que exigia mais dos produtos, sobretudo porque ele estava olhando para o que estava acontecendo fora. Passa mais um. Lá nos anos 80, anos de luz, ele é marcado por disputas acirradas entre as empresas. E aí, lá na nossa aula anterior, eu trouxe para vocês o case Havaianas, aquela época em que as empresas faziam aquela propaganda que ficou conhecido como marketing de guerrilha. Não tinha punição, não tinha tanto controle, então podia até extrapolar um pouco os limites da ética, fazer aquelas propagandas mais, digamos assim, propagandas mais não tão polidas como as propagandas que nós temos hoje, propagandas que não seguem o politicamente correto. Dá um exemplo, professor, você está falando e eu não entendi. A propaganda do cigarro. Hoje, quando você faz uma propaganda de cigarro, você é obrigado a dizer que o cigarro causa câncer e que o seu consumo deve ser desestimulado. Toda vez que você vê uma propaganda de cigarro na televisão, a gente quase não vê, mas quando a gente vê uma, geralmente ele diz isso, né? Cuidado, este produto pode causar câncer. Aparece uma nota. Quando a gente vê uma propaganda de bebida alcoólica, o que obrigatoriamente aparece na propaganda? Proibida a venda para menores de 18 anos. Evite o consumo exagerado de álcool. Naquela época dos anos 80, eu vou depois mandar um link para vocês. Eu não passo o link porque eu não sei como está a internet de cada um. Mas depois eu mando o link no grupo do WhatsApp para vocês verem. Tinha uma propaganda do Marlboro. Ou seja, o homem que fuma Marlboro é um cowboy, ele está em cima de um cavalo, ele conquista as mulheres mais bonitas, ele é um sujeito que tem coragem. Então, assim, o cigarro era trazido para o homem como um símbolo da masculinidade, da virilidade. E para as mulheres, o cigarro era um símbolo de elegância, né? Quem é que fuma? Qual é a mulher que fuma? É a dama, aquela mulher que está num restaurante chique, que está num jantar, ela está sempre com um cigarro. Então, o tipo de propaganda era mais agressivo naquele momento, naquele período. O álcool era trazido literalmente como um sinônimo da felicidade. Ah, professor, mas eu também acho que é o sinônimo da felicidade. Tudo bem, mas a gente não pode mais fazer propaganda assim, porque hoje você tem órgãos que fiscalizam isso. Você tem, por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor que vai te proibir de fazer uma publicidade ofensiva para uma criança, porque
criança não tem o devido discernimento para poder fazer o julgamento daquele produto. Então, você não pode fazer essa publicidade. Então, hoje tem tantas regras que a publicidade ela acaba sendo mais controlada. Nos anos 80, não. Os anos 80 é o ano marcado por todo tipo de propaganda, não tinha limite. Era muito conhecido como a propaganda, o marketing de guerrilha, né? Essa expressão surge nessa década. E os clientes continuavam exigentes, né? Porque eles herdaram aquilo dos anos 70, e a concorrência estava nas alturas. Por quê? Quando você tem um período de milagre econômico, que é a década dos anos 70, o que acontece nos anos 80? Explode de empresas no Brasil. Porque o que você vai fazer se você tem dinheiro? Você vai investir. Muitas vezes você investe criando um novo negócio. Então, nos anos 80, foram os anos marcados por uma grande explosão de empresas no mercado brasileiro. E aí elas tiveram de ser criativas para poder sobreviver. Estava todo mundo disputando a atenção daqueles clientes. Aí a gente chega finalmente nos anos 90. Essa é a década mais linda da história. Professor, por que você está falando isso? Porque é a década em que eu nasci. Por isso, que é a década mais linda da história. Os anos 90 vem o quê? O boom da internet. É nos anos 90 que a internet chega aqui para nós, que surge o conceito de que o mundo agora não é mais isolado. O mundo agora é globalizado. A ideia do globo passa a ser uma coisa que não é mais os teóricos, os cientistas. Isso não é mais uma coisa distante. Agora é algo cada vez mais real, porque a gente tinha uma dificuldade de comunicação, porque o meio de comunicação era o telefone, e agora aparece a internet e a gente consegue se comunicar. A ideia de se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, praticamente em tempo real, é algo extremamente inovador na história da humanidade. E é nos anos 80 que a internet chega no Brasil e o marketing ganha agora uma virada que transformou. Assim, nos anos 90, gente, o que acontece? Tudo que a gente viu de marketing dos anos 80 para trás é uma coisa. Tudo que a gente vai ver de marketing dos anos 90 para frente é outra coisa. Então, os anos 90 é um marco, virou a chave, mudou de figura. É aquilo que nós chamaremos de mudança de paradigma, porque agora o marketing ele ganha uma outra forma, ele ganha um outro olhar. O marketing oficialmente vira uma profissão, e uma profissão altamente lucrativa. Se você tem uma empresa e essa empresa não tem um marketing, a partir dos anos 90 passa a ser uma verdade. A sua empresa está fadada ao fracasso. É uma questão de tempo até que ela morra. O marketing passa não mais ser um departamento importante dentro da empresa. Ele passa a ser a própria alma do negócio. Tudo gira em torno do marketing. E aí surgem o quê? Os blogs. Os blogs eram os primeiros conteúdos que foram postados na internet, e a gente já fez esse exercício, né? Vamos lá. Se você, por acaso, agora no final da aula, perceber que apareceu uma bolha no seu dedinho do pé, o que você vai fazer? Marcar uma consulta médica ou você vai pesquisar no Google o significado de uma bolha no pé? Você vai pesquisar no Google. Hoje, qualquer coisa que aconteça conosco, a gente pesquisa. Quando você vai fazer quando você vai para um local diferente que você nunca viu, o que você faz? Você abre lá o Google Maps e tenta visualizar aquele local antes mesmo de chegar. A internet quebrou com a ideia da surpresa, porque agora a gente se prepara para tudo. Quando você vai ao médico, você já tem 2, 3 diagnósticos. Quando você vai ao consultório, ao escritório de advocacia, você já conhece 2, 3 caminhos que o advogado vai lhe propor. O segredo das profissões caiu por terra no momento em que as pessoas começaram a publicar conteúdos na internet. Por quê? Se você quisesse ter acesso a um conteúdo, o que você precisava fazer? Você precisava ir até uma biblioteca, e as famílias ricas tinham aquelas enciclopédias em casa, aqueles volumes, né? Com conhecimentos gerais, conhecimentos de matemática, os pensamentos filosóficos.
nos anos 90, todo esse conteúdo começa a ser publicado na internet e nós temos o reflexo disso até hoje. Qualquer coisa que você digita na internet tem um conteúdo explicativo, tem ali pelo menos 10 ou 15 sites que tratam daquele assunto de uma maneira diferente. Então, esse boom da internet foi um marco representativo para a história do marketing. Surge também os e-mails. Professor, mas qual é a importância do e-mail? A importância do e-mail não é só que ele é uma ferramenta de troca de mensagem, mas ele se torna a principal ferramenta de troca de mensagens. E depois, a gente vai aprender isso numa aula específica, as empresas começam a coletar diversos e-mails, formatar uma mensagem de convencimento, que nós chamaremos de anúncio, de propaganda, de campanha, e elas disparam aquela única mensagem para um número gigantesco de e-mails. E disparam lá para 50, 60 mil e-mails, 30 mil e-mails, não importa. E aquela mesma informação que você precisaria ter inúmeros funcionários batendo de porta em porta, ou uma central gigantesca de televendas para poder ligar para todo mundo, agora basta você ter uma única pessoa, uma única mensagem, e essa mensagem chegará com muita facilidade, num clique, a 50, 60 mil pessoas através da sua caixa de e-mail. Então, essa é uma virada de marketing fundamental. Por quê? Porque o empresário consegue chegar no seu público-alvo, consegue chegar no seu cliente de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila e, sobretudo, de uma maneira mais barata. Ou seja, ele pode investir o seu dinheiro na campanha, no produto, no anúncio. Ele não precisa mais investir na mão de obra. E aí surge também algumas redes sociais, né? Você tem alguns bate-papos, depois vai avançando nos anos, né? Você tem o surgimento lá do MSN, depois do Orkut, depois veio o boom do Facebook, o Instagram e todas as redes sociais que hoje a gente conhece, não só conhece como a gente usa, né? A principal delas nos dias atuais é, sem dúvida, o WhatsApp, que é inclusive o nosso principal canal de comunicação aqui da nossa escola, das nossas turmas. E quando a gente chega nos anos 2000, é a virada do século, né? Então, assim, a virada do século sempre tem aquela cara de, poxa, vamos entrar numa nova era, vamos entrar num século novo, o que vem pela frente? Gente, antes de mais nada, antes de chegar nos anos 2000, eu não coloquei aqui, mas nos anos 90 é publicado o Código de Defesa do Consumidor. Isso também interfere, isso também influencia o modo como as empresas lidam com o departamento de marketing. Então, esse é o ano da virada. Muita coisa acontece nessa década. Chegando lá nos anos 2000, é a virada do século. A propaganda, já falando de marketing, é o seguinte: é o ano da transformação, é o século da inovação, conhecido como século da inovação. O cliente, ele não só compra por necessidade, mas é um momento em que os consumidores começam a explorar os seus desejos. E vocês, que são os alunos da Escola Técnica da FAT, já estão cansados e carecas de saber, principalmente o professor Marina, é o que está mais careca de saber, a nossa pirâmide de Maslow. Vocês conhecem a pirâmide, vocês sabem que existe lá as necessidades básicas, existem as necessidades físicas, fisiológicas, de segurança, de autoestima e, por fim, as necessidades de realização. O que é uma necessidade de realização? É o campo do desejo. Nos anos 2000, a gente começa a explorar o desejo das pessoas, ou seja, não mais a necessidade. Então, não é você precisa comprar essa calça. Não, você não precisa. Você já tem 2 ou 3 calças. Mas olha como essa calça é legal. Imagine que legal seria essa calça em você. Imagine como você ficaria descolado ou descolada utilizando essa calça. E aí você diz assim, precisar eu não preciso, mas eu quero. Nesse momento em que o marketing se funde com alguns conceitos psicológicos, a propaganda ela muda. Ela começa agora a projetar o ser humano
como alguém que deseja. E aí, isso está sendo utilizado até hoje. Basta que você veja as propagandas de imóveis e as propagandas de automóveis. Como que elas são? Na propaganda de automóvel, ninguém fala, olha, você vai se deslocar comprando este carro, você consegue sair daqui e chegar ali. Não. Este é um carro para um executivo de sucesso. Esse é o carro de alguém que venceu na vida. E aí você diz assim, eu quero vencer na vida, então eu preciso ter esse carro. Perceba, isso é o desejo. Quando você vai comprar um imóvel, ninguém diz assim, olha, você precisa de uma casa, porque é uma segurança. É um local para você dormir, é um local para você ficar. Não. Eles dizem o seguinte, a pessoa bem-sucedida tem uma casa para receber os amigos, para curtir com a família. É a casa dos sonhos. Ah, legal. Então, a casa deixa de ser uma necessidade fisiológica, deixa de ser uma necessidade de segurança e passa a ser objeto do desejo. E quando a gente sobe na nossa escala da pirâmide de Maslow, a gente consegue agregar valor. O que significa? Quanto mais no topo da pirâmide a gente tiver, mais caro será o nosso produto. Certo? Passa mais um. Chegamos nos anos de 2010. O que acontece nesse ano? O foco é o ser humano. Na primeira década do milênio, a gente inaugura uma nova forma de fazer marketing. A ideia do cliente satisfeito passa a ser quase que um mantra nas empresas. Ou seja, chega da empresa falar que o produto é bom, porque é óbvio que a empresa vai falar que o produto é bom. O que a gente precisa? A gente precisa que o nosso cliente fale que o nosso produto é bom. Quem é o melhor advogado da empresa? É o sujeito que estudou direito por 5 anos, fez a prova do exame de ordem e passou na OAB? Não, ele não é o melhor advogado da empresa. O melhor advogado da empresa também não é o vendedor. O melhor advogado da empresa é o cliente. Quando você tem um produto que você comprou e você pagou por esse produto e ainda assim você se torna um agente de defesa daquela empresa, significa que o departamento de marketing conquistou um espaço de sucesso. Me dá um exemplo, professor, já que o nosso curso é prático. Você tem os conhecidos Apple maníacos. Já viram aquelas pessoas que falam assim, eu só uso Apple, não dá para usar outro. Outro aparelho trava, outro aparelho eu não sei usar. Apple é vida. Já viram pessoas assim? Vocês conhecem algum tipo de pessoas que já fizeram esse discurso? Ou seja, o sujeito vai comprar um telefone da Apple, ele paga caro no telefone, ele parcela em 20 vezes o telefone e ele ainda é o principal defensor daquele telefone. Ele chega para todos os seus amigos e fala, cara, o cara falou assim, poxa, meu celular tá travando. Não é da Apple? Compra um Apple para você ver se trava. Ele se torna o principal agente de defesa da empresa. E ele nem está recebendo para isso. Esse é o conceito de marketing implementado nos anos de 2010. Essa década é marcada pela conquista do cliente para que ele se torne o seu principal advogado, para que ele se torne o seu principal agente de defesa. Se o seu cliente está falando bem de você, meu amigo, esquece o resto. O mercado vai tentar falar mal, mas se o cliente está falando bem, é o que importa, porque cliente confia em cliente. O Facebook ele nasce com essa estratégia. O Mark Zuckerberg ele observou esse movimento e o Facebook ele explodiu naquele momento da recomendação, ou seja, você recomenda o Facebook para alguém, você convida o amigo para poder fazer a conta, e aí não é a empresa que está oferecendo, é alguém da confiança dele, ou seja, você se torna um principal agente de defesa, você se torna o canal de marketing da empresa e o mais interessante disso, sem receber nada por isso. Pelo contrário, você paga para isso. As empresas elas conseguiram fazer com que você adquira os produtos e ainda trabalhem para ela sem receber salário. Olha a evolução do marketing, gente. De um sujeito que trocava mercadorias na base do escambo para uma empresa que ganha dinheiro de gente que paga para trabalhar. Nós estamos no ano de 2010. E aí a gente chega na atualidade.
eu trouxe aqui algumas palavras, algumas ideias para vocês. A primeira é o SEO. O que é o SEO? É um mecanismo de otimização de mecanismo de busca. É uma forma de você produzir o conteúdo e publicá-lo na internet de tal maneira que quando o seu público-alvo digitar determinadas palavras no navegador, ele encontre o seu conteúdo. E encontrando o seu conteúdo, ele encontra você. SEO é uma técnica de escrita para publicar conteúdos na internet. Essa é uma sigla em inglês, significa Search Engine Optimization, ou seja, otimização de mecanismo de busca. E hoje o mercado digital está pautado e ancorado nessa técnica. Uma outra coisa que surge é o marketing de conteúdo, ou seja, eu não vou mais vender produtos e serviços. Eu vou também educar o meu cliente. Eu vou dar informação para o meu cliente, porque o meu cliente é um sujeito curioso. Ele quer saber de onde vêm as coisas. Ele quer saber como funcionam as coisas. Então, eu vou passar a produzir uma informação que dá ao meu cliente um conhecimento sobre aquilo que eu faço. Isso é o marketing de conteúdo. Vocês bem conhecem o marketing das mídias sociais, ou seja, a cada 2, 3 passadas no Instagram, você se depara com um anúncio, você está vendo os stories dos seus amigos e do nada você se depara com um anúncio, você está no Facebook, você está no almoço de domingo com a sua família e deixa escapar, poxa, eu precisava comprar uma sandália. Na terça-feira, no seu horário de almoço, você está dentro do Facebook e aparece uma propaganda da Dafit dizendo promoção de sandália. E você acha que aquilo é obra do destino. Não, isso é um marketing pautado nas mídias sociais. O e-mail marketing nós já falamos. A automação é o início da substituição da mão de obra humana pelos robôs, por uma mão de obra automatizada. E o monitoramento, ou seja, nós estamos o tempo todo sendo observados. Quando você curte um anúncio, quando você curte uma foto, quando você comenta num determinado post, aquilo cria um histórico, um laço de quem é você. E num dado momento você começa a receber sugestões relacionadas àquilo que vocês gostam. Quer fazer um teste? Chame alguém que está na sua casa, depois da aula, claro, e peça para essa pessoa abrir um Instagram dela. E você abre o seu. E aí você aperta na lupinha, que é o pesquisar. Não precisa digitar nada. Vai aparecer ali algumas recomendações. Olhe para as suas recomendações e olhe para as recomendações desta pessoa que está do seu lado. Você vai perceber que são recomendações totalmente diferentes e que as recomendações que aparecem para você têm muito a ver com o seu perfil. E as recomendações que aparecem para essa pessoa têm muito a ver com o perfil dela. Quer um outro exemplo? Entra no YouTube logado na sua conta e peça para uma outra pessoa entrar no YouTube logado na conta dela. As sugestões de música que vão aparecer para você têm a ver com o estilo musical da sua preferência. E as sugestões de músicas que vão aparecer para aquela pessoa têm a ver com o estilo de preferência musical dela. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo, pelo efeito da internet, sendo monitorados. E o mercado sabe disso. E aí nós somos induzidos a tomar decisões baseado no nosso comportamento social. Isso é fantástico. Esse é o marketing da atualidade. Beleza, pessoal? Entenderam a contextualização histórica do marketing? Vocês estão comigo ainda? Show de bola. Passo próximo. Agora a gente está indo para o segundo tópico da aula. Hoje, vocês acharam que por ser 2 tópicos, a nossa aula ia ser curtinha, né? Não. É conteúdo pra caramba, gente. Esse negócio de marketing, como diria um amigo meu, é lição para mais de metro. Ó, Sibeli, o antigo era mais legal. Sibeli, agora você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala perto do celular, né? A gente tá sendo vigiado. Às vezes eu tô em casa, eu moro sozinho. Já falei isso para vocês. Às vezes eu tô em casa, eu falo alguma coisa, do nada a Siri responde. Eu tomo um susto, porque eu moro sozinho. Aí ela responde. E se você tem um celular,
da Google, né? O Android, a menina da Google responde. É complicado. Vamos lá, o que precisa um profissional de marketing? O profissional de marketing, ele é uma peça fundamental para o sucesso de vendas da empresa. Isso a gente já percebeu, porque ele tem a estratégia funcional de como conquistar clientes. Ele precisa ser capaz de fazer várias coisas de uma maneira simultânea e ele precisa ter eficiência naquilo que ele faz. Porém, é um sujeito que não pode ficar sobrecarregado. Por quê? Porque o profissional de marketing trabalha com muita criatividade. Se ele fica sobrecarregado, se ele fica estressado, a capacidade produtiva dele diminui. Calma, 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 calma. Eu coloquei um ponto de atenção. Você não precisa ser craque em todas essas características, mas precisa estar disposto a desenvolvê-las da melhor maneira possível para que você possa crescer profissionalmente. Então, agora, no próximo slide, eu vou começar a falar de algumas características importantes para o profissional de marketing. E na medida em que eu for falando dessas características, eu acredito que você vai criando uma identificação. Você vai falar, poxa, essa eu tenho. Ah, essa eu já não tenho. Essa eu tenho mais, essa eu tenho menos. Não tem problema. Nem sempre dá para gabaritar. Mas se você tiver pelo menos, eu estou colocando 12 características, se você tiver pelo menos umas 5, já mostra que você está no caminho. E aí as demais a gente desenvolve. Passa lá para a gente ver. A primeira de todas, né, criatividade. Por que criatividade? Porque o marketing é sempre um desafio, né? Você precisa de uma nova maneira de comunicar aquilo, causando o encantamento do seu cliente. Quanto maior for o seu repertório de conhecimento, mais fácil será você ter ideias criativas. Então, é ilusão quem pensa que o profissional de marketing só estuda marketing. O profissional de marketing precisa ter muito conhecimento, porque quanto mais conhecimento a gente tem de várias áreas, maior a nossa capacidade de processar informação. Então, mais criativo a gente fica. É importante para o profissional de marketing conhecer história, é importante para ele conhecer geografia, muito importante, porque ele vai perceber como as coisas acontecem em lugares diferentes. É importante que ele tenha um conhecimento cultural para entender a cultura de cada nação, para que ele não faça uma propaganda ofensiva, por exemplo. Ter conhecimentos ligados à área de exatas, para que ele possa fazer os cálculos ali do melhor resultado, da melhor taxa de conversão, e ter conhecimentos também de legislação. Uma parte da turma já tem esse conhecimento, porque passou por essa disciplina, uma outra parte vai adquirir esse conhecimento no semestre que vem, mas é extremamente importante esse tipo de saber. Por quê? Porque você não pode fazer uma campanha que esteja fora dos parâmetros legais. Então, o profissional de marketing, na verdade, é um sujeito que conhece um pouquinho de cada coisa. É também esperado desse profissional que tenha inovação. O que é inovação? É a habilidade de ter novas ideias, criar novas tendências, pensar fora da caixa, fazer algo novo. E eu coloquei entre parênteses a expressão criar valor, por quê? Inovação, gente, gravem essa frase, por favor, prestem muita atenção. Inovação não é necessariamente você criar algo novo, mas você descobrir uma nova forma de gerar valor. Vou falar de novo. A inovação não é necessariamente você criar algo novo, mas descobrir uma nova forma de gerar valor. Por quê? Porque nem sempre a inovação está atrelada a uma coisa inédita. Às vezes, não é inédito no mundo, mas é inédito naquilo que você está aplicando. Então, fiquem atentos, porque às vezes você pega uma solução de uma determinada área e traz essa solução para uma outra área. Ou seja, aquela solução já existe, mas naquela área que você está levando, ela não existia. Então, para lá ela é nova, para lá ela é considerada uma inovação. E não foi você que criou, por exemplo. No marketing tem muito disso. Tem até uma expressão não tão sofisticada, mas essa talvez você conheça. Nada se cria,
tudo se copia. Ou seja, no marketing, a gente está sempre usando conceitos já existentes. A diferença é que a gente está agregando valor. Espera-se do profissional de marketing autonomia. Por que autonomia? Porque é um sujeito que o tempo todo vai ter de resolver problemas, vai ter de lidar com as crises, com agilidade. Por quê? O profissional de marketing, ele trabalha com pessoas. E as pessoas estão frequentemente se modificando, porque o comportamento humano muda a cada dia. Você de hoje é diferente da pessoa que você era ontem. Por quê? Porque ontem à noite você passou por uma aula e depois de absorver e aprender aquele conteúdo, o seu pensamento mudou. Então hoje você não tem como ser mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa diferente. E o profissional de marketing, ele tem de lidar com um público que está em constante mudança, está em constante alteração. Por isso que se espera dele uma certa autonomia para lidar com esses problemas do dia a dia, com essa velocidade da transformação social e, sobretudo, para que ele seja mais eficiente na sua função. Espera-se do profissional de marketing a iniciativa. O que é iniciativa? Não dá para você ficar parado. É necessário a proatividade. O cliente nem sempre vai chegar até você. Você precisa pescar o seu cliente. E nós vamos estudar um conceito chamado Oceano Azul e Oceano Vermelho. Eu vou dar um spoiler. O Oceano Azul é aquele oceano tranquilo, em que você joga a rede e tem um monte de peixe, você consegue pescar até mais daquilo que você precisa. O Oceano Vermelho é um oceano que tem muito barco e pouco peixe. Então, é possível que você saia depois de um dia inteiro pescando sem pegar nada. O profissional de marketing, às vezes, atua num oceano azul, ou seja, ele tem um monte de cliente e às vezes ele não tem quase nenhum, porque a concorrência é muito grande. Então é necessário que ele desenvolva novas técnicas de chegar até o seu cliente. Como que ele faz isso? Tendo iniciativa. Sem iniciativa, o departamento de marketing não vai para frente. Próximo. O profissional de marketing precisa ter organização. A organização é a habilidade de lidar com essas múltiplas tarefas. A gente viu que o profissional de marketing faz muitas coisas. E ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a organização é algo fundamental. E se a gente parar para pensar, todo mundo faz muitas coisas ao mesmo tempo. Nós chamamos isso na psicologia lacaniana de troca de papéis. O que é a troca de papéis? Vamos lá, eu vou usar a Cibele como exemplo. A Cibele, quando ela estava trabalhando, ela era funcionária. Se ela tem alguém que responde para ela, naquele momento, ela é chefe. Dali a pouco, a Cibele sai para almoçar. Aí ela não é mais nem funcionária nem chefe, ela passa a ser cliente. Dali a pouco, a Cibele chega em casa. E aí ela já não é mais nem cliente, nem chefe, nem funcionária. Ela é filha. Imaginemos que a Cibele agora também tem um filho. Aí ela passa a não ser mais filha, ela também é mãe. Ela também é esposa. Ou seja, agora ela não é nem mãe, nem esposa, nem filha, nem chefe e nem cliente. Agora ela é aluna. E eu agora sou professor. Ou seja, durante um dia, nós assumimos e deixamos muitos papéis. A gente passa o dia inteiro fazendo várias trocas de papéis. Uma hora a gente é fornecedor, uma hora a gente é consumidor. Uma hora a gente é filho, uma hora a gente é pai para aqueles que têm filho. Uma hora a gente é chefe, uma hora a gente é empregado. Então, assim, cada papel exige de nós uma postura diferente. Por exemplo, a Cibele não vai falar com a mãe dela da mesma maneira que ela fala com o chefe. Ela não vai falar com a irmã ou com o irmão da mesma maneira que ela fala com a mãe, nem com o colega de classe. Ela não fala com o professor da mesma maneira que ela fala com o namorado. Então, no nosso dia a dia, a gente está adaptado a agir de uma maneira diferente dependendo da situação que a gente está. Nós chamamos isso de troca de papéis. O profissional de marketing lida com muitas atividades
de maneira simultânea. Então, ele está numa constante troca de papéis. Por isso, é necessário que ele tenha organização. Se ele não tiver organização, em algum momento ele se perde. Lembrem-se que o profissional de marketing lida com informações. Uma das palavras que nós usamos é o monitoramento. O que é o monitoramento? Estamos coletando inúmeras informações de várias pessoas e criando grupos. E o que a gente faz com toda essa informação? Não adianta a gente ter a informação se a gente não sabe para que ela serve. Como a gente vai descobrir para que a informação serve? Quando a gente tiver uma postura analítica. Por isso se espera do profissional de marketing que tenha a capacidade de fazer análises. O profissional de marketing também é o sujeito que assume a frente de vendas da empresa. Muitas vezes ele não é o sujeito vendedor, ele não é o cara que bate na porta do cliente ou que liga para o telefone do cliente, mas ele é quem desenvolve a estratégia para chegar ao público-alvo. E não dá para você chegar ao seu público-alvo se você é ranzinza. Você não consegue chegar no seu público se você não gosta de pessoas. Então, é uma característica inerente de todo profissional de marketing a empatia. Ah, professor, eu não gosto de gente. Se você não gosta de gente, você não consegue trabalhar com marketing. E, por fim, o marketing é um departamento que representa, em alguma medida, a alma da empresa. Porém, a empresa tem muitos departamentos. Vocês já estão conhecendo no dia a dia, por meio das aulas, esses departamentos. Tem lá a contabilidade, tem o financeiro, tem o RH, tem o departamento comercial, que são as vendas, tem a logística. Então, o marketing não é porque ele é responsável pela divulgação, não é porque ele é responsável pela estratégia de venda que ele é a última bolacha do pacote. Até porque tem que haver uma integração. O marketing não vai fazer a campanha se o financeiro não aprovar a verba. Não adianta o marketing convencer o cliente que o produto é excelente, que se a logística não entregar. Ou seja, o cliente compra, mas não leva, não chega. Então, é necessário uma integração de todos os departamentos da empresa de forma que tenha uma visão ampla do negócio. Como você faz isso? Conseguindo trabalhar em equipe, conseguindo trabalhar com outros profissionais de outras áreas, respeitando as opiniões e a profissionalidade do outro que atua numa área diferente da sua. Nenhuma empresa é construída sozinha, toda empresa é construída por meio de junção de departamentos e todos eles querem a mesma coisa, o sucesso da empresa. E o sucesso da empresa é o sucesso dos funcionários. Portanto, espera-se do marketing, do profissional de marketing, o trabalho em equipe. Vamos mais um? A vontade de aprender. Essa daqui eu tenho certeza que todos vocês têm. Até porque numa sexta-feira, 8h20 da noite, vocês aqui comigo, isso só pode ser vontade de aprender. Então, essa é uma característica que se espera do profissional de marketing. Acho que não passou. Passa o próximo slide aí, por favor. A vontade de aprender é algo que se espera do profissional de marketing, porque ele está sempre lidando com novas informações e, sobretudo, com o novo público, porque o público dele de ontem não é o mesmo de hoje. Então, ele precisa reaprender o público todo dia. O profissional de marketing precisa ter uma habilidade de comunicação. Por quê? Porque ele vai falar com o cliente. E se ele não souber a forma de se comunicar com o cliente não compra o produto. Ainda mais porque hoje nós temos um cliente extremamente exigente. E nós temos muitas empresas concorrendo conosco. Então, se você não tiver uma boa comunicação, você perde o cara. E muitos profissionais de marketing trabalham com ideias. O cara não trabalha com um cronograma de ponto. Ah, não, eu entro 8 horas, saio às 6. Não, profissional de marketing, gente, trabalha com resultado. E quem trabalha com resultado, não trabalha com hora marcada, tem que ter uma veia empreendedora,
tem que ter comprometimento com os resultados da empresa. E isso nós traduzimos por empreendedorismo. E por fim, a última característica que eu selecionei aqui para a gente falar do profissional de marketing é a habilidade de absorver o máximo de informação possível. Por quê? Vocês que já me viram no semestre passado conhecem aquele meu jargão. Quanto mais informação você tem, com mais armas você vai para a mesa. Mais forte se torna a sua linha de argumentação. Então, o profissional de marketing deve ter a habilidade não só da empatia, de conseguir se relacionar com o outro, não só da comunicação, de conseguir falar com o outro, mas ele junta a comunicação com a empatia e faz com que o outro fale mais para ele. Por quê? Ele tem muito interesse na informação. É por meio da informação que o profissional de marketing vai captar o tom da mensagem que é a venda. É por meio da informação que ele vai captar as necessidades de ajuste da campanha. Beleza? Gente, esse foi o conteúdo da nossa aula. Pode passar o próximo, deixar lá na página de atividades. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. De uma maneira diferente, né? Hoje vocês estão só me ouvindo, me vendo muito pouco. Deixa eu ver se eu volto aqui. Vou ligar a minha câmera. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, né? É uma alegria enorme estar com vocês. Queria fazer com vocês um exercício rapidinho. Os outros dois, são 3, né? Estão lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. E aí, vocês fazem, ou hoje, depois da aula, ou deixam para fazer amanhã de manhã, depois de amadurecer o pensamento. O ideal é só não acumular para a semana que vem, para depois não virar uma bola de neve. Vamos ler o exercício? Assim, deixa eu pegar aqui, que o exercício está aqui na tela. Passa lá, por favor. Olha aí. Assim, quando as ocasiões em que existem restrições ao seu consumo, que podem ser de diversas naturezas, tais como legislação, condenação moral ou de saúde, deve então o profissional de marketing desestimular o seu consumo. O exemplo disso no Brasil é o tabagismo. O que é o tabagismo? É o exemplo que eu dei do cigarro, né? Quando você faz a propaganda do cigarro, obrigatoriamente você deve dizer que este produto causa câncer. E nós estamos falando de que tipo de ação? De que tipo de demanda? Alternativa A, de amor. É a demanda indesejada. Alternativa B, de baixinho. É a demanda declinante. Alternativa C, de coração. É a demanda irregular. Alternativa D, de docinho, é a demanda excessiva. Ou alternativa E, de escola, demanda plena. E aí, gente, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Achei uma água aqui, estava precisando. O Lucas vai de demanda irregular. E aí? Aparece alguns com a demanda excessiva. Mais alguém? Aqui, gente, nós estamos falando na perspectiva do profissional de marketing e não na perspectiva do mercado.
Então, vocês erraram. A alternativa correta seria a alternativa A, de amor. A demanda indesejada. Por que a demanda indesejada? Porque se eu tenho de colocar na demanda uma restrição, é como se eu estivesse fazendo um anúncio contra e dentro do mesmo anúncio, um anúncio a favor. Ou seja, eu digo assim, compre o meu cigarro, mas ó, ele vai te fazer muito mal. Percebe uma contradição? Essa contradição é aquilo que é configurado como uma demanda indesejada, porque aquilo diminui o potencial da venda desse determinado produto por um fator externo. Que fator é esse? A legislação, a ética, a moral. Eu não estou dizendo que vender cigarro é legal, não é isso. Mas se você tem que vender cigarro e ao mesmo tempo você tem que dizer que o cigarro não presta, olha que incoerência. Se você é o vendedor de cigarro, você está indo contra o seu próprio produto. Nós chamamos isso de demanda indesejada. Pergunta: quem errou entendeu por que errou? E eu sempre digo, né? Mais importante do que acertar, ou mais importante do que errar é, se você acertou, você precisa entender por que você acertou. Às vezes a gente acerta sem saber por quê. E se você errou, você precisa entender onde você errou. Porque às vezes a gente erra e não sabe o porquê. Bacana? Passa o próximo, por favor. Mais um. Cadê? Acho que nós perdemos o Edu. Não tem problema. Eu vou ler com... Ah, o Edu voltou. Segundo o professor Francisco, o Edu é um robô que deve estar com a pilha fraca. O para pensar e responder de hoje é o seguinte: resuma, em poucas palavras, como surgiu o marketing. O que eu quero de você? Eu quero que você vá lá na plataforma e reflita sobre tudo que nós conversamos. Pense na história do marketing, desde os primórdios, em que haviam as trocas na base do escambo, e o marketing como ele é hoje, com o ser humano no centro e o monitoramento como o principal fator de propaganda. E eu quero que você faça uma reflexão sobre essa evolução histórica, porque o marketing se transformou muito ao longo dos anos. E aí eu quero que você escreva um pouquinho sobre a sua percepção sobre isso. O que você acha disso? Então você me conta a historinha do marketing, me dá o resumo e depois me dê a sua opinião. Dá para fazer? Show. Pode passar mais um? Gente, obrigado pela sua audiência. Professor Francisco, não sei se está aqui na sala ainda, obrigado por receber os alunos. Professor Marino, professor Eduardo, que eu estou vendo que está com a gente. É uma alegria enorme ter vocês, que são meus colegas de trabalho, comigo numa sexta-feira à noite, acompanhando uma aula sobre marketing. A vocês todos, meus queridos alunos, uma alegria imensa de estar aqui com vocês, mesmo que hoje em condições um pouco diferentes daquela que a gente está acostumado, mas aos pouquinhos vocês vão se tornando parte da nossa família. Vocês estão no nosso dia a dia, vocês estão comigo agora na estrada, semana que vem estarão comigo aqui na casa do meu avô, às vezes vocês estão comigo lá no meu apartamento, e a gente vai criando uma afinidade, e a minha semana não faz sentido quando não tem as noites que eu partilho com vocês. Agradeço ao Edu, que está me dando um apoio com a apresentação, passando os slides. Obrigado, Edu, por ter ficado até esse horário e por dar esse suporte para mim. E o Edu, gente, trabalha comigo e é um profissional que, em alguma medida, atua também com a parte de marketing, só que ele é mais ligado à área da programação. E quando a gente chegar numa aula que tem no programa, acho que é a aula 12, a aula 13, se eu não me engano, que a gente vai falar dos processos de automação, eu vou fazer um convite para o Edu, para ele participar da aula com a gente, trazer alguns conceitos que ele usa no dia a dia profissional dele. É uma maneira de vocês conhecerem um profissional
que atua diretamente com esse conteúdo que a gente está ensinando para vocês. Uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana, um beijo no coração e a gente se vê semana que vem. E eu vou agora ver se eu acho a minha irmã, que eu larguei ela ali na padaria. Eu vou buscar ela para a gente tocar o pé na estrada aqui e chegar na cidadezinha do meu avô. Um beijo, tchau!